bem-vindos. Na verdade, a gente começou essas rodas de conversa em agosto e, na verdade, esse espaço aqui, né, das quartas-feiras, às 19h30, que é 18h30 aqui no Mato Grosso do Sul, são minhas aulas de regência de coro infanto-juvenil. Essa disciplina foi introduzida aqui no nosso projeto pedagógico em 2019. Então, nós tivemos uma turma, no ano passado, ela é dada uma vez por ano, né? Eu tenho uma outra disciplina também que é só um semestre, então a gente vai revezando, né? Então, que é a disciplina de fisiologia e técnica vocal. Então, semestre ímpar eu dou fisiologia e técnica vocal, e no semestre par eu dou a regência de coro infanto-juvenil. Nós tivemos uma primeira turma, né, no ano passado, e nós lemos vários textos, nós estudamos vários textos de diversos pesquisadores dessa área coral infanto-juvenil, né? Mas, assim, nós lemos os textos ali na sala, também fizemos algumas atividades práticas, né? Assim, os alunos também foram conhecer o meu projeto, PSIL, né? Para vivenciar também, né? Como é um coro infanto-juvenil, né? E aí, esse ano, como nós estamos nessa situação de pandemia, né, eu pensei, bom, já que a gente sempre estuda os referenciais, né, de vários autores, por que a gente não convida os próprios autores para virem contar, né, das suas pesquisas? Então, a gente já teve um primeiro ciclo, a partir de agosto. Então, a gente teve o Ed Marques, né, de Curitiba, a gente teve a Clésia Garcia, lá de Pernambuco, a gente teve a Vivian Assis, aí de Minas Gerais também, o Bruno Roberti, do Rio de Janeiro. Então, a gente teve vários convidados que trouxeram as suas pesquisas, né, de mestrado, de doutorado, mas também trouxeram a sua prática. Então, isso foi muito legal, né, porque eles contaram até um pouco do seu envolvimento com o tema de pesquisa, né? Porque é também interessante que os alunos da graduação saibam como que a gente chega na pesquisa, né? Então, às vezes não é o seu projeto inicial, né? Mas isso vai se mudando e aí você encontra, né, um caminho para a sua pesquisa, né? E muitas vezes a pesquisa não está necessariamente vinculada com a sua prática, né? E às vezes ela está muito vinculada. Então é interessante a gente ver vários pesquisadores, né, e regentes nesse âmbito da pesquisa, né, da pós-graduação. Então, a gente teve o Simuce na semana passada, né, e semana passada, então, nós não tivemos, até porque foi aquela semana que a gente chama de semana do saco cheio, então nós não tivemos a reunião, então hoje a gente está começando esse segundo ciclo, né, então a partir do grupo de Telegram do Simuce, eu divulguei o segundo ciclo, então praticamente a gente quase dobrou o número de inscritos aqui nas rodas. Então, para esse segundo ciclo, nós vamos ter outros pesquisadores, né, que eu tenho acompanhado, tenho encontrado nos congressos, né, e tenho lido também as publicações, e a gente vai ter, então, nas próximas 5 semanas, esses ciclos de rodas de conversa. Então, já me apresentei e apresentei o projeto. E a gente também tem, né, aqui na universidade, o grupo de pesquisa em educação e prática musical, que é o GPEP Musical. E no GPEP, a gente também tem criado essas discussões sobre textos produzidos em regência coral infanto-juvenil, né? Eu fiz um levantamento de tudo que foi publicado e está disponível na internet, né, de 2016 a 2019, e a gente foi, assim, escolhendo alguns textos para discussão. Então, os nossos participantes do grupo de pesquisa também vieram aqui para que a gente possa conhecer direto da fonte, né, diretamente do pesquisador. Então, que bom que a tecnologia nos proporcionou isso, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos agora com 25 pessoas, alguns são os alunos dessa disciplina, então boa noite aos alunos. Eu vou colocar a lista de presença aqui no chat, a lista de presença para os alunos, para os acadêmicos, e para quem não é aluno do curso de música da UFMS. Vou colocar 2 links diferentes. Então, Eric, a palavra é com você.
estar com você, e a gente pede, então, para que os convidados falem um pouco, né, da sua história, né, da sua história, da sua carreira, né, de pesquisa, e aí, então, você pode ficar à vontade. Tá bem. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Quero já de antemão agradecer à professora Ana Lúcia pela oportunidade de estar aqui, estar na presença de todos vocês, pessoas que muito queridas e inclusive pessoas que eu admiro muito o trabalho. Então, eu me chamo Eric, eu atuo com regência coral e educação musical e gestão cultural desde 2003. Atualmente eu curso doutorado em regência coral na Universidade de Aveiro, aqui em Portugal. Por bate-papo de hoje, eu gostaria de partilhar com vocês parte da pesquisa de campo que eu venho desenvolvendo e que, de alguma forma, vai evidenciar também o meu trabalho prático de regente. E porque uma das etapas desse trabalho é explorar as potencialidades pedagógicas de aplicativos que possam dar suporte à prática coral. A metodologia que eu uso é a pesquisação, muito conhecida, né, de muitas pessoas que lidam com pesquisa, e ela vem sendo conduzida aqui no Coral Canarinhos de Itabirito, que é uma associação cultural fundada na década de 70 por um padre compositor, que já é falecido, chamado Francisco Xavier Gomes. Nesse coral eu comecei ainda como menino cantor, com 8 anos, ainda na década de 90, e hoje como diretor artístico desse grupo, e rejo também 4 grupos dentro desse coro, que pertence a esse coro. Acima de tudo, para mim, é uma grande alegria estar crescendo junto com esse coro, todos esses anos, né? A gente cresce muito, o coro cresce e a gente junto com ele também, né? E eu pensei que, só para iniciar a conversa, eu gostaria de partilhar um pequeno vídeo que mostra um pouco desse cotidiano do coral, um vídeo que já foi produzido há algum tempo, mas ele sintetiza um pouco como que funciona a instituição, como ela dá para ter uma ideia legal. E aí eu vou até contar com a ajuda da Ana Lúcia, que eu acho que eu vou partilhar um link com vocês, e ela vai explicar como nós vamos fazer, tá bem? Certo. Então, a gente usa a plataforma Watch Together. Então, assim, o Eric vai copiar o endereço, né, que está lá na barra do navegador, e vai colar aqui para a gente. Peraí, deixa eu separar as coisas aqui. Posso mandar? Já vou mandar, ó. Isso. Aí a gente só clica nesse link e vai ser redirecionado para uma outra sala, onde a gente vai assistir esse vídeo que ele está postando aqui. Então é só clicar nesse link. Para quem está no computador, né, no notebook, fica mais fácil. Então, eu só vou te falar, Eric, para você ir lá nas configurações. Sim. Vai abrir uma janelinha. Dentro do Watch Together. Sim. Você vai lá nas configurações, né? Achou a roldanazinha lá? Achei. Aí ela abriu uma janelinha, né? Sim. Isso. Aí é só para você colocar. Aí não tem assim. É que como não sou eu que estou de anfitriã, eu não estou achando a função aqui. Mas é assim, é para que só você possa manipular o. Sim, vou verificar aqui. Já tem alguns usuários já, né, nela. Isso, Deixa eu ver aqui. Aí nessas Permitir configurações... moderação apenas membros? Não, aí você coloca apenas, né? Moderação apenas vai ser a sua, né? Apenas anfitrião, uma coisa assim. Tá bem. Não tem essa opção aqui, apenas anfitrião, para mim, não. Tem apenas membros. E player. Player. Pois, deve ser essa aqui, player. né? Ótimo, isso ótimo. mesmo. É que eu não lembrava qual era o termo. Então, eu também. apenas o player. Beleza. Isso. Então, para quem está entrando na roda agora, eu vou copiar de novo o link, né? Porque quem entra agora não vê o que foi passado no chat antes. Tá então, quem entrou agora, por favor, pode entrar no último link do chat, né? Que é do Watch Together, para a gente assistir juntos aqui.
Tá bem. Aí você vê que Hora aí que tiver. embaixo da tela tem várias carinhas, assim, né? Várias, Aham. que são Ah, os sim. usuários que já estão aí. Somos nós, né? Então tá bem. Isso. Então pode Vamos mandar. lá. Ah, Valendo, e hein? os outros, eu também Oi? vou desligar o microfone. Tá, jóia.
Maravilha, Eric. Uhum. Muito mais, parabéns. Obrigado. Vai ter mais algum agora? Agora já vou começar com o slide aqui, tá? Eu tô vou compartilhar um. Está disponível no YouTube esse vídeo? Tá disponível, sim. É um curta-metragem. Claro, né? Não, está bem. Deixa eu me inteirar aqui. Ótimo. Não é este. Mas ele está público ou está não listado? Esse vídeo está público. Tá no canal do YouTube, é só colocar Canarinhos de Itaverita, aí vocês podem... Tem outros vídeos lá também. Né? Eu acho que eu não estou conseguindo achar o meu... Rapidinho aqui, tá, gente? Só me peço desculpas, mas eu estou encontrando aqui o seu arquivo? o meu arquivo, tá? Às vezes, quando isso acontece comigo, eu abro o arquivo, né? Aí eu minimizo um pouquinho, né? Porque aí ele aparece. O programa volta a descobrir ele. Aí ele aparece na janela. Conseguiu? Ainda não. Pera aí, que já tá... Acho que não foi ainda. Já vai. Agora sim, gente. Vamos lá. Aí, agora tá chegando. Ah, que bom, então. Já apareceu? Posso começar? Pode seguir. Já tá aparecendo pra gente. Bom, gente, então, no decorrer da minha prática profissional, eu pude observar que os vínculos estabelecidos pelos adolescentes com a música, nomeadamente as suas ecologias de aprendizagem musical, eles estavam cada vez mais ligados ao uso de dispositivos de computação móvel e internet. Todavia, eu constatei, por meio de uma revisão bibliográfica sistemática, que boa parte dos maestros do contexto coral ensaiam a partir de suas próprias experiências pessoais, produzindo um estilo de ensaio tradicional especificamente estruturado para treinamento vocal e repertório. A literatura do canto coral infanto-juvenil tem inúmeros estudos sobre estratégias pedagógicas ligadas ao corpo e ao movimento, a linguagem instrucional de regentes, mas um universo pouco explorado de possibilidades digitais bateu recentemente à nossa porta, com essa questão da pandemia, sobretudo. Uma frase ou pelo menos era, implacável: desligue o celular, pois o nosso ensaio vai começar. Mas quem aqui resiste ao impulso de consultar, nem que seja uma palavra desconhecida, uma determinada pronúncia em um idioma estrangeiro, a bibliografia de um compositor ao qual estamos ensaiando, bem ali no momento do ensaio, no momento em que a dúvida aparece? Com a expectativa de promover, então, uma maior autonomia dos adolescentes em sua prática dentro do coro, eu tenho me dedicado a desenvolver práticas de ensaio e aprendizado musical colaborativo, mediado por esses dispositivos móveis. 2 conceitos chaves que estão aí no slide me referenciam bem para a minha pesquisa. Ecologias de aprendizagem musical e M-Learning, que é a aprendizagem móvel. As ecologias de aprendizagem musical são as práticas musicais que ocorrem em múltiplos espaços de aprendizado, seja em seus modos de vida perceptuais, espaço-tempo, ou mesmo culturais, lugar-tempo, incluindo atividades musicais, recursos materiais, relacionamentos e interações. Elas acontecem nos mais distintos territórios, tais como a casa, a escola e as comunidades virtuais. O M-Learning é conhecido como a utilização dos dispositivos móveis em processos de ensino-aprendizagem. Esse termo envolve os 2 conceitos, móvel e aprendizagem. Móvel refere-se à mobilidade e à utilização de dispositivos, como, por exemplo, celular, tablet e computadores portáteis, e a aprendizagem refere-se à finalidade pela qual se pretende utilizar esses dispositivos. A união desses 2 conceitos, juntamente com essa revisão bibliográfica que eu desenvolvi, me levou a um objetivo de desenvolver novas formas de prática coral que considerem as ecologias de aprendizagem musical dos adolescentes
e empreendam a ERM-Learning como um elemento constituinte de abordagens pedagógicas aplicadas à performance coral infanto-juvenil. No trabalho de campo, que a gente começou a desenvolver, começou em 2019, com atividades híbridas, com conteúdos virtuais na Google Sala de Aula, com suporte aos ensaios presenciais. Em 2020, com o isolamento social, potencializamos essa sala virtual de ensaios com ensaios remoto. Hoje eu selecionei 6 plataformas para falar aqui que têm permitido realizar essas práticas de M-Learning. A primeira delas é o Google Classroom, que acho que muitos de vocês passaram a conhecer e também a utilizar depois da pandemia. A segunda é o MuseScore, a terceira o YouTube. E outras foram agregando posteriormente, como o Flipgrid, o Soundtrap e o Zoom Meeting, onde a gente tem realizado os encontros síncronos, né? Cada um desses aplicativos cumpre uma função específica nessa sala virtual de ensaios. Eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês. Primeiro, a Google Classroom. Então, a Google Classroom, que a gente batizou de sala virtual de ensaios, ainda em 2019, é um ambiente virtual onde eu e a Thaís, que é a nossa preparadora vocal, desenvolvemos estratégias de estudo e prática, com o intuito de promover um ambiente digital de aprendizado. Nela, aglomeramos todo o conteúdo, ou seja, partilhamos vídeos, partituras, gravações dos ensaios presenciais e virtuais, textos complementares, performances de referência, enquetes, tira-dúvidas, áudios, partituras digitalizadas, dentre outros. Nela também, a gente criou um programa de pontos, semelhante àqueles de cartão de crédito, sabe? Que o aluno acumula brindes e benefícios em cada interação com as atividades. A segunda é o MuseScore, e também bastante popular na música, né? O MuseScore é um software livre de edição musical que mantém um banco de dados e uma ferramenta de busca de download e controle de reprodução. Na aplicação para celular, o coralista pode escolher qual música ele quer praticar e estabelecer algum controle sobre a escuta da mesma. Em 2019, periodicamente, antes aos ensaios, incluímos na partitura digital o plano de ensaio semanal, onde o coralista recebia no enunciado o conteúdo a ser trabalhado. Na partitura física era veiculado um QR Code que levava à própria sala virtual de ensaios daquela respectiva obra. Esse modelo cumpriu um interesse nos coralistas de se preparar para o ensaio, pois, de acordo com eles, isso permitia com que eles se sentissem mais seguros e o aprendizado do repertório fluísse melhor. Certa vez, até um professor de flauta veio me contar da instituição que os alunos chegaram para ele com uma partitura pronta, querendo, olha, a gente quer tocar essa música, a gente já achou pelo MuseScore, editamos e é essa que a gente quer tocar. E aí ele veio me procurar, o que é esse MuseScore? Então, teve esse episódio. Pronto, e nesse mês agora, com o grupo de cantores do coro, que também são flautistas, nós temos experimentado uma proposta nova com esse aplicativo. Ao invés de partilharmos uma partitura finalizada, estamos editando ela de forma colaborativa, trocando conhecimentos sobre o funcionamento do programa, tocando os trechos que estamos construindo e provocando adaptações e melhorias à partitura em tempo real. Cada um fica com uma tarefa e a relação dos ensaios tem tornado cada vez mais agradável, porque a partir do momento que eles vão construindo a música, eles também vão tomando propriedade com a questão da escrita musical. Outra aplicação também que a gente tem usado é a Flipgrid. O Flipgrid é uma ferramenta gratuita de partilha de vídeo que favorece a gravação dos alunos num ambiente seguro, sem consumir a memória interna do celular, que é uma condição muito frequente nos aparelhos dos meninos, né, que a questão da memória para gravar os vídeos. E o Flipgrid, o professor regente pode criar uma conta com grids e tópicos. Em cada tópico, os alunos interagem com respostas em vídeos, e nestes eles recebem comentários e sugestões da performance, de forma assíncrona, personalizada e anônima. Agora, recentemente, em junho, diante da impossibilidade de promover uma audição de alunos, que é uma data importante no planejamento da instituição, nós criamos um festival chamado FEMUVE. O FEMUVE, ele
foi criado com o objetivo para promover uma mostra de vídeo entre os alunos com categorias e premiações, trazendo para eles assim a experiência de gravar e editar os seus próprios vídeos. Além da ferramenta Flipgrid de acrescentar filtros, os alunos podem colocar emojis, produzir cortes, fazer várias intervenções no vídeo. Esse festival reuniu 177 alunos e foram produzidos 69 vídeos, gerando mais de 60 mil visualizações que culminaram em uma live. Um outro também aplicativo que ele permitiu para que a gente realizasse práticas de e-learning foi o Soundtrap. O Soundtrap, na verdade, é um estúdio virtual próprio para criar música à distância. Nele, foi realizada tanto a promoção de uma gravação colaborativa, como atividade técnica vocal, onde cada cantor gravou o seu próprio vocalize de modo autônomo, a partir de uma guia de vocalize que estava gravado nele e foram sobrepondo. Dentro do aplicativo também a gente produziu um coro virtual, onde cada cantor gravou e editou sua própria voz na plataforma. Eu até queria mostrar um pouco desse trabalho para vocês aqui. Vou descompartilhar aqui a tela. Qualquer coisa, Ana, me ajuda aí, tá? Agora acho que vai. Esse aqui é o Soundtrap, ele funciona também para celular, só que aqui ele está sendo exibido no computador, mas vocês vão ter uma ideia do que é. Cada cantor adiciona sua faixa aqui, e a partir de então a gente consegue trabalhar com eles de forma imediata. Oiê! Vamos começar a aquecer a voz para nossa aula? A gente vai começar fazendo com vibração de lábio, nesse esqueminha aqui. Mais uma vez. Eu não vou cantar as próximas vezes, aí vocês continuam aquecendo por cima, ok? Vou trazer um outro exemplo para vocês também, desse coro que foi feito aqui dentro desse ambiente. Também no Soundtrap. Aqui cada cantor também pode traçar alguns comentários sobre a música que está gravando, eles conversam aqui, alguns enviam, enfim, alguns comentários aqui nessa parte de colaboração. E aqui aqui tem todas as vozes já, o resultado, né, final de cada um que entrou na plataforma e foi colocando sua voz. Já que sou brasileiro e que o som do bandeira é certeiro e tem direção. Já que subi nesse ringue, o país do swing é o país da contradição. Canto pro rei da levada, levada, percussão. A dança no gango dengo, agindo maluco, chave dessa nação. Quem foi? Fez o samba embolado. Quem foi? Enfim, é só para vocês terem uma ideia mesmo, como que funciona. E além dessas aplicações que a gente tem utilizado, tem outras que a gente tem feito uso. Deixa eu só compartilhar novamente aqui o slide.
que também são plataformas que são educacionais, popularmente conhecidas para EAD, como o Flipit, o Jamboard, o Slido, o Padlet, Google Slides, a Doodle, o próprio Trello, o BandLab, que é uma variante também dessa que eu mostrei, do Soundtrap. E o nosso desafio atual tem sido incorporar esse método, né, de preparação por vídeo partitura, que eu mostrei ali no Flipgrid. Infelizmente eu não mostrei o cantor propriamente cantando, quanto da questão do som, de partilhar o som, mas eles gravam no Flipgrid, em dispositivos móveis, e agora a gente está com o desafio de fazer fazer um congresso. A gente já fez um congresso, e nesse congresso participaram 280 coralistas, e agora a ideia nossa é que todos eles entram nessa aplicação e façam essa interação com a gravação. Esse congresso, o primeiro congresso, Poeira e Cantores Brasil, ele congregou 14 coros de 6 estados brasileiros. Ele aconteceu recentemente, nos dias 10 e 11 de outubro, e ele contou com a participação de palestras, enfim, e foi realizado ensaios pelo Zoom, com todos esses cantores, e nesses ensaios eles utilizavam esses materiais didáticos de apoio que são totalmente customizados para celular, e é com esses materiais que a gente espera, assim, que eles iniciem a preparação de 2 vídeos corais em um processo totalmente colaborativo entre regentes e coralistas. Por que eu digo colaborativo? Porque no Flipgrid, tanto os cantores como o maestro têm essa interação entre eles. Cada um pode ver o maestro, não só um maestro, pode outros verem os vídeos, e é possível produzir um feedback sem consumir a memória do telefone de ninguém, logo abaixo desses vídeos, e eles também, e as respostas, inclusive, em vídeo, se for preciso. Então, enfim, é um ambiente bem interessante para poder fazer esse compartilhamento de vídeos. Bom, falando especificamente agora, assim, levando assim, mais para o lado das considerações finais, que eu entendo também que a gente vai bater um papo também sobre tudo que eu mostrei. Eu queria só realmente mostrar coisa por coisa, enfim, para não me afurtar de nada. Eu queria trazer alguns comentários. Por fim, todo dia tem surgido novos caminhos para reinventar a prática coral, trazendo mais protagonismo e autonomia aos coralistas adolescentes. Além disso, há expectativas muito altas em estudos sobre os benefícios do uso de dispositivos móveis na educação de um modo geral. O isolamento social, se encarado de forma positiva, deu lugar a um ambiente frutífero para promover novas relações com o fazer musical, como, por exemplo, esse ciclo de roda de conversa que une nós todos aqui em saberes, abordagens e estratégias em torno do canto coral infanto-juvenil. Antes mesmo de imaginar que a gente seria acometido por uma pandemia, que nos trouxe esse distanciamento presencial, mas, de certa forma, esse aproximamento pela via digital, eu venho buscando, por meio de recursos, promover novas práticas de canto coral que levem em conta esse paradigma principal, que é como será fazer e aprender música no futuro? Então, mas, de certo, eu só penso uma coisa, que precisa estar nesse futuro, que é o calor de um abraço, o friozinho na barriga antes de subir o palco, a sensação de termos dado o nosso melhor e o prazer de fazer música e reconhecimento através de um grande aplauso. Muito bom, Eric. Nossa, eu não conhecia esses aplicativos. E fiquei assim, morrendo de vontade, né? De experimentar, de usar. Muito bom, muito bom. Que bom. Mas tem mais ainda, né? Você vai mostrar mais coisas. Sim, eu trouxe mais, assim, na verdade, um pouco da estrutura dos canarinhos, para as pessoas conhecerem um pouco melhor, sabe? Eu tenho um slide aqui que mostra um pouco do funcionamento, porque
numa instituição cultural, a gente não acumula só a função de maestro, né? Então, eu acabo, desde muito novo, já tendo funções administrativas e de gestão também. Eu queria trazer um pouco também dessas experiências que a gente tem lá, mostrar um pouco como é a nossa estrutura, e, enfim, e depois também estamos aí para bater um papo, enfim, né, sobre outros aplicativos também, outras coisas, e falar um pouco mais da pesquisa. Então, eu posso partilhar aqui? Beleza. Por Vou pegar favor. aqui. Vocês estão vendo um PDF aqui, ó? Sim. Estão vendo uma apresentação? Sim. Beleza, então essa é a casa lá, o lar onde os canarinhos de Itabirito têm ensaios, né? A nossa sede, o coro tem 47 anos, e desses 47, foram 30 anos sem ter um lugar para ensaiar, e depois de 30 anos de muita luta, essa sede conseguiu ser reformada, e agora ela abriga aí os sonhos dos canarinhos de Itabirito. O coro hoje tem 220 alunos, está com faixa etária entre 6 e 28 anos, e o nosso público-alvo é em vulnerabilidade social, situação de ameaça ou violação de direitos. Aqui tem uma foto do coral, ainda na época, na década de 80, era um coro apenas de meninos, depois, já em 2003, o coro veio se tornar misto, aqui numa das apresentações que a gente realiza em um espaço que tem próximo à nossa sede, lá em Itabirito, uma espécie de um teatro de arena. E o nosso funcionamento funciona da seguinte forma. Os critérios de participação são a exigência de que um aluno esteja matriculado na escola, que ele faça uma inscrição online conosco, regularmente de 6 em 6 meses, apresente seus documentos, enfim. Ali a gente tem uma entrevista socioeconômica com a família, também é enviado também um questionário online para eles preencherem, o direito que eles têm, né, as atividades que a gente tem lá, que a gente oferece, são esses grupos artísticos que eu vou apresentar logo em seguida, que vocês viram um pouco no vídeo. Lá também tem aulas de técnica vocal, em todos os coros, musicalização e aulas de instrumento. A gente produz bastante encontros e eventos, e também concertos e espetáculos, tanto na nossa região quanto em outros lugares também. A equipe é composta por 9 funcionários, a gente tem 8 desses professores já são graduados em música, né, e uma assessora de comunicação, e temos também uma diretora de teatro, uma pessoa formada em direção teatral, e agora, recentemente, uma fonoaudióloga também. Também temos uma equipe de voluntários, enfim, que participa, que é a nossa diretoria, que muitos são pais de alunos, ou pessoas que têm envolvimento com o projeto há muitos anos, e um grupo de associados, assim, pessoas que contribuem, que ajudam para a instituição, cerca de 80 pessoas que colaboram com a instituição. O coro já esteve em vários estados, né, brasileiros. Aqui um pouco do panorama dos voos que a gente já alçou, né, durante esses anos todos, enfim, com turnês, com congressos, com participações em concertos, com orquestras, com outros coros, apresentações individuais também, enfim. Um dos sonhos do fundador é que esse coro tivesse, né, realmente essas asas, assim, e pudesse voar para longe, e a gente vem cumprindo, assim, com esse propósito, assim, anualmente, buscando levar o canto das crianças, dos jovens, enfim, para todos os cantos, né. A nossa estrutura de funcionamento, ela conta com esse tripé, que é a sociedade civil, doações da sociedade civil, do poder público e da iniciativa privada, o que é muito comum ao funcionamento de várias instituições, né, organizações da sociedade civil. A gente tem a participação ativa em conselhos, conselhos do Municipal do Direito da Criança e Adolescente, na Conselho da Cultura, do Patrimônio Cultural, enfim. Temos alguns apoios de instituições, e, enfim, não digo de instituições, de empresas privadas que estão ali em torno ao município,
e já conquistamos também algumas certificações que são importantes para poder fazer essas parcerias, que essas certificações enfim, de utilidade pública, e atualmente o coro ganhou o título de patrimônio imaterial da cidade também, depois desses 47 anos de trabalho, né? E aqui um pouco de como que funciona, né, essa estrutura, né? Esse tripé que ajuda a sustentar, que é tanto com esses sócios colaboradores que eu mostrei, com essas doações diretas, com contratações de apresentações e promoções sociais também. As atividades que a gente oferece lá são todas gratuitas, né? Tem um projeto que chama Cordas, Sopros e Sonhos, que tem aulas de violão, de violino e flauta doce. Tem também uma atividade que é o monitoramento escolar. Todos os alunos a partir de 11 anos a gente acompanha o desempenho escolar deles. Então, aqui nós temos muitos canarinhos já que foram, enfim, que a gente se orgulha de que foram fazer graduação em música, e não só em graduação em música também, né, os cursos técnicos federais, enfim, e essa perspectiva que vai abrindo no horizonte dessas crianças e jovens, e nossa também, né, assim, há uma preocupação bem grande disso. Essa pessoa que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo é uma das fundadoras do coro também, até hoje acompanha o trabalho, a maestrina dona Ana Maria, ela foi minha professora também dentro do coro, e é uma figura muito especial para a instituição. Em determinado momento em que ela estava praticamente para, né, assim, o fundador estava falecendo, né, já com um problema de saúde muito grave, ele conversando com ela disse isso para a gente, que ele falou, olha, não deixe o projeto morrer, não. E graças a Deus, ela é uma figura muito especial para a gente, porque ela é a responsável por esse projeto existir até hoje. Assim como tantas outras pessoas, naturalmente, né? Aqui um pouco dos eventos que a gente produz lá, a sede é um casarão, né, tombado pelo patrimônio histórico, então vocês vão ver, sempre tem essas paredes de pedras, assim, bem características da nossa, né, da nossa arquitetura colonial, né? A gente faz semanas da voz, enfim, ciclos de palestras também, aqui tem um bombeiro dando uma palestra para os cantores, enfim, um pouco do dia a dia extra-coral também que a gente tem na instituição. Anexo à casa tem umas ruínas históricas, que e ali esse espaço ele estava totalmente sem condição de utilizar, em mutirão com os pais, com uma equipe de voluntários, a gente limpou todo esse espaço e vinha promovendo música, enfim, eventos aos domingos para ajudar na instituição. E o evento chamava Música nas Ruínas. Ele congrega ali, todos os coros da instituição participam, a gente convida outros coros também, e vira um espaço, assim, agradável de música, enfim, de ter um pouco de convivência ali, e os coros também têm a oportunidade dos cantores que estão, né, que é sempre uma renovação constante, estarem se apresentando, ter esse contato com o palco, e isso ajuda também a manter esse patrimônio, que é essa casa que a gente realiza as nossas atividades. Os grupos que a gente tem esse coro que a gente chama de coro principal, Canarinhos de Itabirito, que é um coro que eu trabalho com ele já, desde 2003, é dele que surgiu os outros coros, foram surgindo novas demandas, depois de ter a casa, novas crianças foram frequentando a instituição, e isso foi permitindo com que o coro expandisse para outros grupos também. Então, a gente tem esse coro, que é um coro já infanto-juvenil, com alguns já com uma idade já acima dos 13, 14, 15 anos, né? É um coro chamado Canarinhos Postulantes, que já é um coro, assim, de vozes iguais, né, mas também são os meninos que estão entre a idade aí de 10 até, enfim, de 9 até os 13, 14 anos também. É como se fosse, assim, também uma porta de entrada para cantores que não começaram desde o início, porque também tem um coro que chama Pequeninos Canarinhos, que é o coro que recebe criança a partir de 6 anos de idade, e a partir dela eles vão fazendo frequentando cada coro e passando por aquele conhecimento, assim, né, de coro em coro, até chegar nesse coro que a gente chama de principal, e um coro que se chama Canarinhos em Cena, que já são os cantores que
né, os canarins que não quiseram se desgarrar do ninho, mas, assim, já com uma outra dinâmica de vida e com uma outra idade, fundamos um coro cênico, que é um coro que tem uma proposta já mais performática. Aliás, todos os nossos coros têm essa proposta um pouco mais, né, com performances também no palco, assim, não só apenas cantar, né, mas usa o corpo todo, faz movimentações, enfim. Só que o Canarins em Cena já se dedica também ao teatro também, nas suas apresentações, então enfim, é um coro que também tem uma veia muito forte com o teatro, e tem a colaboração de uma professora também de teatro no coro. Também tem os conjuntos instrumentais, porque na estrutura do coro, cada cantor também aprende um instrumento e tem a musicalização, e muitos deles já fazem parte do coro, mas também fazem instrumento, que é o grupo de flautas Doces Menestréis, que é um grupo de flautas com flautas, né, em diversas formações. É aquele que eu mencionei no estudo, que a gente estava fazendo um trabalho com o Music Score, né, com aquele aprendizado pelo Music Score. Tem também a Camerata de Cordas Padre Xavier, que, em homenagem ao fundador, é um trabalho já voltado para violino e viola. Já há algum tempo tinha violoncelos, mas agora, por uma questão de recursos, agora não tem mais esse instrumento, mas é um projeto que tem bastante alunos, né? Uma professora que se dedica bastante com esses alunos, então a gente tem uma demanda bem grande. Enfim, de certa forma é um projeto pioneiro na cidade, porque a cidade até então não tem nenhuma instituição que trabalha com instrumentos de formação de cordas, né, de orquestra, enfim. E uma camerata de violões, que são os alunos do violão que fundaram uma camerata, enfim, que se apresenta regularmente. Aqui a foto ela está pequena, mas tem mais alunos, né, que frequentam essa camerata. E a maioria desses projetos é conduzido por próprios meninos que foram do coral e foram formando, assim como eu, e depois foram devolvendo os seus saberes aí para o coral. Os contatos do coro, para quem quiser entrar em contato, né, lá os nossos canais, tem um canal aqui que está faltando, que é o do YouTube também, mas é só colocar Canarinhos de Taverito, vocês vão encontrar lá os nossos vídeos, as nossas promoções. Bom, Ana, é isso que eu tinha, assim, basicamente, para mostrar um pouco para vocês também. É sempre difícil o exercício de resumir as coisas, né, mas, assim, eu sei que o tempo de todos é precioso, então, assim, de certa forma, eu queria... enfim, Uau! fazer uma síntese. Uau! Pode falar. Não, eu consegui descompartilhar aqui, né? Uhum. Sim, tá bem. Bom, a gente vai abrir um espaço para perguntas, né? Olha, estou encantada, assim, a gente conhece o trabalho nos congressos, assim, de uma maneira muito superficial, né? Mas ver você apresentando aqui, né, com um tempo, assim, maior do que 15 minutos, né? Que a gente costuma ter, né? Pois é. É muito melhor a gente conhecer e poder ver o vídeo também. Tem mais vídeos lá, Eric? Tem sim, tem mais vídeos lá. Então, enquanto a gente vai organizando aqui, não sei se nós temos perguntas. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a estrutura dos ensaios, né? Claro, agora nós estamos, né, em período de pandemia, não tem ensaios presenciais, mas, né, em tempos normais, quantas vezes por semana vocês ensaiam, né? Qual que é a duração do ensaio, qual que é a rotina do ensaio? Eu queria que você falasse um pouquinho. Bom, até então o coro, ele tem uma estrutura que é um ensaio de naipe e um ensaio geral. Uma aula de musicalização e instrumento e uma aula de técnica vocal. Tudo isso acontece no lapso de uma semana, né? Os tempos, com esse incremento dessas tecnologias que a gente tem buscado dentro do coro, os tempos desses ensaios a gente conseguiu reduzir um pouco o tempo do ensaio. Então, assim, antigamente os ensaios tinham duração de 2 horas, e agora a gente tem ensaios entre 1 hora e meia acontecendo com os grupos. Basicamente, assim, os ensaios, os de naipe, eles são
o atendimento de técnica vocal, não é individual, ele é individualizado, assim, temos de 4 a 5 crianças, alunos dentro de uma mesma turma, que faz aquele horário ali, que é cerca de 50 minutos. O ensaio de naipe, cada naipe tem um ensaio durante a semana, que acontece em dias distintos, e um ensaio que culmina no sábado de manhã, com todos os naipes, né, enfim, esse ensaio, ele já tem uma duração maior, ele tem uma duração ele tem 1 hora de ensaio, meia hora, mais 1 hora de ensaio. Então, assim, 1 hora, meia hora de descanso e mais 1 hora. Foi um modelo que a gente achou que foi ficando ideal também ter essa pausa no meio e também aproveitar um pouco mais a presença deles dentro da instituição. As atividades, a gente organiza elas de forma, assim, em que, vamos pôr assim, a estrutura de todos os ensaios, tanto o de naipe quanto o geral, é parecida, mas com tempos diferentes e objetivos diferentes. Então, é uma estrutura que acontece, primeiramente, com a acolhida, né, do cantor, enfim, com exercícios de percepção do corpo, de respiração, enfim, de práticas também, que a Thaís que é a nossa preparadora vocal, ela tem um trabalho de doutorado voltado às práticas musicorporais. A Thaís está até aqui, né, acompanhando aqui a palestra, se ela quiser falar, eu deixo até com liberdade para poder falar, porque é uma parte que ela também, que cuida, né, essa primeira parte do ensaio, e depois há um preparo, enfim, técnico mesmo, né, um aquecimento, enfim, e depois um trabalho ligado ao repertório, assim, ao aprendizado do repertório, de acordo com a demanda que a gente tem, assim, o coro participa muito desses congressos, executa obras também que exigem, assim, um certo empenho de todo mundo, então, assim, tem uma agenda de, acho que por ano, assim, a gente faz cerca de 50, 60 apresentações, então está tendo sempre que aprender muita coisa. Então, os ensaios têm essa característica, assim, depois que a gente teve esse trabalho, né, todo de colocação do som, de apropriação, né, do espaço, a gente já entra propriamente no trabalho de repertório, de leitura do repertório nos naipes, e no ensaio geral já tem uma estrutura um pouquinho diferente, que além de ter esse momento, né, a gente também, enfim, reserva um tempo do ensaio também para aprender um pouco do que foi durante a semana, mas numa segunda parte também trabalha mais as obras que já estão mais prontas e que já acrescentam elementos de coreografia, enfim, de cena, né. Então é basicamente isso, assim. Thaís, se quiser complementar também um pouco, se eu estou me lembrando bem aqui, eu acho que você fica à vontade, se quiser. Tá bem, né? E os trabalhos que a gente desenvolve, assim, o repertório, falando assim propriamente, para a gente entrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais no ensaio. O repertório que a gente busca apresentar, assim, tem tanto peça também brasileira, muita peça brasileira, quanto peça também estrangeira. A gente procura peças que estão sempre puxando um pouco desafiando ali o coro também, mas também tem músicas que também cumprem algum propósito. O coro tem uma ligação com a religião, que por ter sido fundado por um padre, desde a década de 70, ele cumpre funções litúrgicas, que a cada 3 domingos ele canta uma missa, ou uma celebração, enfim, participa de uma celebração mesmo. Então, isso já é uma tradição na cidade, as pessoas vão para assistir essa apresentação, né, que é quase que uma apresentação, né, mas as pessoas que têm o costume de ir a frequentar, é dentro da Igreja Católica, mas o coro, assim, tem alunos de todas as religiões, enfim. Isso propriamente é um compromisso desse coro principal, que eu estou dizendo. Os outros coros têm uma estrutura já um pouco diferente, assim, uma dinâmica um pouco menor, de durabilidade dos ensaios, até da escolha dos repertórios, até da dinâmica de compromissos que eles têm, já é um pouco mais reduzida ali, a partir do postulantes, né?
Mas esse coro que a gente chama de coro principal é um coro que tem, assim, uma dinâmica de um coro que tem bastante atividades, assim, né, artísticas, digamos assim. Muito bom. Thaís, quer comentar um pouco sobre a preparação vocal? Boa noite. Então, a gente divide o coro em até 8 vozes, né? Então, soprano 1 e 2, contralto 1 e 2, tenor 1 e 2, barítonos e baixos, para atender o repertório que tem essa divisão, né? Essa divise. A preparação vocal, como o Eric falou, né? A gente trabalha com turmas antes da pandemia eram de 3 a 7 alunos, mas agora na pandemia a gente reduziu o número de alunos até para eles ficarem mais à vontade de cantar, né? Assim, já estando em casa e já estando com uma turma grande, então ficaria um pouco mais difícil. Então, eu tenho feito com as turmas 3, 4 alunos. A gente trabalha numa perspectiva de consciência, de consciência corporal, assim, muito grande, um nível que eles consigam se auto-perceber e perceber o que está acontecendo ali, o que acontece quando a gente canta, né, ou as sensações que aquilo provoca. Então, isso gera uma autonomia muito grande para que eles consigam, inclusive, fazer esse trabalho que o Eric propõe, né, e que agora está todo mundo fazendo, de ter que estudar um pouco mais sozinho, né? Essa autonomia, ela vem muito dessa autopercepção dos cantores. Então, eu trabalho muito isso, ligado. Os exercícios vocais, eles nunca são só exercícios vocais, eles estão sempre com um movimento que vai ajudar nessa sensibilização, nessa percepção corporal, e basicamente é isso, assim. Eu tenho a minha tese também, eu posso disponibilizar depois para quem tiver interesse de ler sobre, né, mais sobre essa mesclagem aí do corpo realmente como som, e não o som unicamente como, né, uma coisa isolada. E eu vou deixar aqui no chat para vocês. Legal. A gente tem também um drive compartilhado, né? Então, todo o material que os nossos colegas pesquisadores, né, têm desenvolvido, eles têm a liberdade de colocar no drive, né? E, assim, para quem fez a inscrição, né, nas rodas, eu mandei hoje por e-mail, junto com o link aqui. E tem também o drive dos vídeos, né? Então, esse está sendo gravado, até depois eu ia conversar, né, com os convidados para ver se eles gostariam de disponibilizar pelo YouTube, porque tem muita gente me pedindo, né, para a gente deixar isso mais divulgado, mas aí depois a gente conversa. Mas, enfim, antes da gente começar as perguntas, não sei se o Eric já viu, tem algumas, acho que tem 4 ou 5 perguntas no chat. Eu queria pedir, né, para quem puder abrir a câmera para eu registrar, né, para eu fazer um print de tela aqui, que hoje a gente está com a sala bem cheia, né, temos 44 pessoas, estou muito feliz, né, a gente tinha uma média de 25, mas como eu falei, a gente praticamente dobrou o número de inscrições, né, depois do Simuce, tem muita gente que nem sabia, né, do projeto, nem sabia que estava essas rodas. Então, aí, ó, estão aparecendo. É bem melhor falar para as pessoas assim, né? Mas a gente sabe que nem sempre é possível. Mas, enfim, estão surgindo aqui as câmeras, e aí, então eu vou pedir então, para o Eric ir respondendo as questões. Tem aí uma questão da Meire Borges, não sei se a Meire quer fazer a pergunta, abrir o microfone e fazer a pergunta. Deixa eu ver aqui que eu tô... Aí, como Consegui funciona aqui. Boa noite. Boa noite. Prazer estar com vocês. Estou chegando agora, toda descabelada. Estava em outra cidade dando aula. Prazer estar com tanta gente bacana, muito
Sou mineira, sou de Araxá, Minas Gerais, sou professora de música, cantora popular há 25 anos, estou fazendo bodas de prata agora, em 2021, e trabalho com musicalização infantil em escolas regulares. Até março desse ano, eu trabalhei com a minha escola particular por 12 anos, trabalhei na Escola Municipal de Música aqui de Araxá, como professora de musicalização infantil, violão para iniciantes, enfim. E não me considero uma regente porque eu não tenho formação acadêmica, né? Mas quero muito aperfeiçoar, quero muito aprender com vocês. Enfim, e trabalho aqui com um coral de igreja, e a gente está assim, praticamente parado, né, devido à pandemia. Eu queria muito saber como, Eric, que vocês trabalham os ensaios devido ao atraso de áudio, né? As plataformas, a imagem chega em tempo real, mas o áudio não. Como que funciona? Como que vocês fazem os ensaios? Tá bem. Bom, Meire, atualmente, nós fomos só, assim, cada dia a gente vem aprimorando mais esse desafio de fazer esses ensaios de modo online, né? Mas, como o nosso coro já vinha de uma experiência digital, assim, né, de um ano para trás, eu acho que a nossa transição foi um pouco mais tranquila. E por isso, eu atribuo muito isso a um pouco o que tem acontecido de benefício desses ensaios. Vou falar assim bem especificamente pela sua pergunta. Hoje a gente trabalha, eles têm ciclos de 40 minutos de ensaio, 40 minutos eles ficam com a Thaís, e aí a gente procura, com grupos pequenos, ouvi-los, não nem necessariamente ouvir todos em todos os ensaios, mas ouvir esses cantores. Todo o material é customizado para celular, ou seja, as partituras são produzidas vídeo partituras, que tem até inclusive uma barra de rolagem nelas. Ali tem uma pessoa, de fato, cantando aquela partitura, e um acompanhamento já pronto, uma guia, em que isso é projetado na tela, e eles conseguem acompanhar aquilo, e ora cantando aquilo, cantando com os microfones fechados, ou ora cantando com o microfone aberto, pela plataforma Zoom. Depois desses 40 minutos que eles têm de trabalho com a Thaís, eles vêm para mim, que é o trabalho da técnica vocal, enfim. E aí comigo eu trabalho já mais pontualmente na leitura desse repertório e escuto calmamente cada um, assim, aqueles que estão também com vontade de cantar. Eles já têm uma ideia do que vai ser trabalhado no ensaio, que a gente anuncia um pouco isso, eles já têm, tudo trabalhado com mais calma nesse momento. Então, geralmente eles já chegam já assim, cantando um pouco daquela linha musical ali, e depois ali a gente vai trazendo mais contribuições para eles, assim, muito no intuito de trazer quase que encorajamento, assim, trazendo motivação, de conversar um pouco, de trazer um ambiente mais seguro para eles. A gente foi percebendo isso, que não está nem na relação com a música em si, mas essa segurança. E depois, nos ensaios gerais, a gente tem uma outra dinâmica, que é de também trazer algumas questões mais ligadas a provocar a interatividade deles. A gente começa com uma atividade mais de pergunta e resposta, em que cada um tem que participar com determinado trecho, a música tem uma pausa ali, eles têm que completar, e depois os outros também têm que reproduzir aquela movimentação, trabalhar essa desinibição com a câmera também, né? E nesse ensaio a gente tem trazido algumas pessoas também para conversar com eles, sempre numa meia hora final, tem sempre uma atividade que a gente chama de Quem é essa voz? A gente já recebeu um rapaz que é formado em gamers, já recebemos também uma outra pessoa que tem uma habilidade com fotos, né, com
produzir fotos, enfim, edição de fotos, né, e postagens. Então, assim, trazendo coisas desse ambiente que eles mesmos que foram suscitando. A gente abriu um Jamboard, que é aquela aplicação que eles podem colocar os cards e dizer as ideias que eles têm, que eles gostariam que tivesse, e a partir disso a gente tem buscado esses convidados, e isso tem sentido que isso tenha atraído muito a atenção deles, que eles também podem fazer como a gente aqui, perguntas, enfim, mas sempre naquela meia horinha final do ensaio, sabe? Os ensaios com esse novo formato, o geral, tem durado 2 horas, mas com essa componente também de ter essa meia hora sempre de ter alguém. Alguns momentos a gente desconecta todo mundo e vai para essa plataforma que se chama Flipgrid, que eu apresentei aqui. Eles gravam um pouco do que eles fizeram ali, e aí aquilo, depois a gente ouve junto, avalia, produz um feedback, eles mesmos respondem o seu próprio feedback com a gente troca ali uma interação ali, né, nesse sentido. Bom, é assim que a gente tem funcionado e tem dado relativamente certo, assim, acho que está muito legal, assim, eles estão muito animados. A gente fez, essa semana mesmo, a gente fez um bate-papo, depois desse congresso que eu apresentei para vocês, que envolveram 280 coralistas, eles ficaram, assim, muito deslumbrados com isso, então eles estão muito felizes de ter conhecido vários coros. Acho que a diversão deles era ficar passando a janelinha, assim, vendo a carinha de todo mundo nesse ensaio. Então, a gente vem trazendo coisas o tempo todo, assim, ouvindo, nossa, a gente pergunta o tempo todo, mas, assim, né, tudo que eles estão gostando, que não estão, vira uma coisa quase que obsessiva tentar entender, assim, o outro lado dessa tela, que de certa forma a gente não sabe o que está se passando, e esse foi um formato que a gente achou que tem dado muito certo agora. Enfim, eu tenho meus contatos também, se você quiser detalhes mais específicos de ferramentas, de utilização, de configurações para poder melhorar um pouco, eu posso deixar os contatos e vocês podem me procurar, eu estou à disposição para o que eu aprendi e quero aprender muito com vocês também. Obrigada, viu? Por Muito nada. bom, muito bom estar aqui com vocês. Que bom. Bom. Igualmente. Bom, tem uma pergunta da Tatiana Rosa, agora. Não sei se a Tatiana quer abrir o microfone. Posso falar? Uhum. Boa noite. Bom, então, eu sou professora de um curso técnico em regência aqui em São Paulo, na ETEC de Artes. E aí, na hora que a gente entrou nesse formato remoto aí, foi bem difícil a adaptação, mas para além das adaptações de competências nossas mesmo, tem a questão do acesso. Eu sei que muitos alunos têm dificuldade de acesso e também de equipamentos. Então, eu queria saber como é que vocês fizeram para garantir esse acesso deles, seja de ter os equipamentos, né? Não sei se celular, tablet, computador, e como é que foi a questão do acesso, se banda larga, dados móveis, como é que vocês fizeram para ter isso disponível? Bacana. Desculpa, Tatiana, né? Tatiana, nós fizemos, quando a gente viu que, assim, que tudo indicava que ia parar, né, que as atividades iam ter que ser suspensas, a gente já, uma semana antes, conversamos com eles nos ensaios presenciais e colocamos evidente essa questão de que a gente ia começar a utilizar plataformas de ensino remoto, sabe? E aí a gente produziu um questionário, além de ter procurado saber com cada um, a gente veio produzir um questionário para saber quais as famílias que estavam com alguma dificuldade, sabe? E, naturalmente, nem todos têm acesso frequente, sabe? Assim, eu falo assim, ininterrupto, né? Não tem problemas de internet, muitos têm. Então, o que eu faço? Muitos ensaios são gravados. Eu gravo os ensaios e disponibilizo eles em modo não listado no YouTube, esses que não têm condição de assistir junto, eles podem assistir dessa forma, esse ensaio especificamente. E uma boa parte do conteúdo também ele já é formulado para também funcionar. Esse encontro presencial nosso, ele não necessariamente é um encontro que é obrigatório para o cantor. Então, assim, ele tem momentos que ele pode acessar esse material
a hora que pode, e para algumas famílias também a gente fez contatos telefônicos também, mais para poder se colocar, olha, nós estamos aqui, vocês precisam de algum apoio, né? E tudo que a gente tem feito é procurando esse mínimo, não ocupar a memória do telefone, assim, o primeiro é o telefone, gente, assim, acho que 99% usa o celular. E os aparelhos são muito potentes, né, esses celulares de hoje em dia, mas os deles, muitos têm aparelhos muito simples, né, que não tem esse desempenho com essas plataformas. Então, a gente opta por recursos alternativos com esses, sabe, assim, de conversas, até utilizar o próprio WhatsApp também, sabe, de disponibilizar, na sede nossa, a gente já disponibilizou uma vez a sede, assim, para alguns cantores com segurança irem lá, que queriam gravar o próprio vídeo, participar de uma atividade. Então, a gente recebeu algumas famílias lá, alguns dos cantores, para participar de uma determinada atividade, que era assim, que eles manifestaram interesse. Mas, curiosamente, assim, no nosso contexto, ainda que é uma cidade interior, ainda que são crianças muito, né, de famílias muito simples, eles têm conseguido acessar, eles têm conseguido participar. Alguns cantores que realmente não quiseram, eles disseram desde o início que, assim, que não queria participar, que, enfim, por umas questões, mas a gente mantém o contato, eles estão ali no nosso grupo, eles estão nessa sala virtual, eles recebem as comunicações, né, enfim, a gente entende que isso também é uma questão provisória, né. Na instituição em si, quando ela funcionava de modo normal, aí a gente tem, né, lá tem a internet disponível para eles, né, e a gente já vinha fazendo algumas coisas, a gente tem uma TV que até eu cheguei a dar, quando não estava lá, que eu faço o meu estudo aqui em Portugal, então a gente já tinha feito o ensaio por videoconferência uns 2 anos atrás, sabe, então, lá tem alguma estrutura, tem 2 a 3 computadores que eles também podem acessar, então muitas vezes eles não tinham, não estou conseguindo, a gente senta lá, então aqui, entra aqui, e a partir, e com o tempo eles foram sabe, desembolando, como dizem, né? Ana, desculpa, só para complementar também, assim, a gente não ofereceu ainda não foi preciso oferecer nenhum souvenir para o aluno, assim, né, tipo assim, um celular, pelo contrário, aliás, um festival que é esse FEMUVE, que a gente fez, de vídeos, a premiação dele era um aparelho celular, então, assim, muitos ficaram motivados em participar, e um dos alunos que ganharam o festival, ele mandou um vídeo muito bonito, tocando um acordeon, e ele estava com dificuldades de acesso, sabe? Então, acho que ele ganhou esse aparelho, enfim, e agora ele tem frequentado as aulas, assim. E essa coisa também da forma de utilizar, com a câmera, sem a câmera, de um modo que também não ocupe, que não gaste muito, a forma que cada um consegue participar. Tem alguns que não conseguem participar com essa imagem, né, sendo reproduzida. É um dos nossos desafios, né? Bom, obrigada, Tatiana. A gente tem uma pergunta da Luzia, ela disse que não pode abrir o microfone, pedindo para você exemplificar um pouco mais as plataformas de ensaio. Bom, a primeira, assim, a de ensaio remoto é o Zoom. É uma plataforma que, quem não conhece ainda, é uma plataforma que ela está disponível num plano básico, gratuito, para até 40 minutos de funcionamento, mas a gente tem uma parceria que fez com que a gente tenha um Zoom que ele funcione de modo sem desconectar. E essa é uma das aplicações que a gente utiliza. E no desenvolvimento do ensaio, o que tem dado mais certo nesse momento, assim, é o próprio YouTube, que ele tem aquele recurso de que depois que você deixa todo o material lá, a gente coloca os materiais com áudios separados,
ele tem a condição de você modificar a execução do andamento da peça, então, sem desafinar. Então, isso é bom, porque aí o cantor pode ouvir com mais calma. E porque essa coisa de enviar pelo WhatsApp, isso não deu muito certo, não. Então, pelo YouTube, a gente tem ali a partitura que toca, que já tem o som, que já tem a melodia, que tem a letra, que tem, né, os parâmetros básicos ali para ele poder caminhar, e aquilo ele fica com aquilo em casa. A gente define assim, olha, essa semana a gente vai ler 16 compassos, por exemplo, né? E aí eles vão praticando em casa, e depois quando chega, a gente quase que um comentário sobre aquilo que ele fez, e alguns momentos a gente troca pelo Flipgrid, que é essa que eu falei de vídeos, que é uma plataforma que não precisa necessariamente você receber, você tá ouvindo o aluno, né, de forma síncrona, né? Ele coloca o vídeo ali e o vídeo já chega para você, sabe? Para o regente. Então, a gente usa muito desse recurso também, e ele funciona bem, porque a partir do momento que chega né, para a gente é notificado que aquele cantor enviou aquele material, e a partir do que aquele material chega, a gente consegue produzir um feedback para ele, ou seja, escrito, ou seja, em vídeo, ou seja, enfim, de diversas formas. Então, basicamente, a gente tem funcionado dessa forma. A gente trabalha por empreitadas, assim, digamos, a gente está sempre construindo algum objetivo em comum. Por exemplo, agora esse congresso vamos ter 2 músicas, uma música que se chama Rio Amazonas, muito lindo, está com um arranjo muito lindo, então eles estão muito motivados. A ideia dela também, além de ter né, de aprender essa música, eles estão produzindo também uma ilustração sobre a música, e vai ter um concurso da ilustração que for mais, né, que ficar mais legal, enfim, para estimular um pouco também, para aparecer nesse vídeo deles, né, essa ilustração. E essas ferramentas que eu apresentei, complementares, como, por exemplo, o Soundtrap, todas essas ferramentas que eu mostrei, elas funcionam para telefone celular. Então, basicamente, você sempre vai ter que fazer um login, colocar uma conta de e-mail, isso eles têm a gente tem que dar conta disso com eles, e a partir dali, elas são muito autoexplicativas, assim, são muito tranquilas, sempre tem um botão de gravar, sempre tem um botão, né, é sempre tudo muito parecido, meio padrão. Então, a gente faz muito uso, esse do Soundtrap especificamente, foi um recurso que a gente utilizou mais com os cantores mais maduros, sabe, os mais experientes, assim, digamos assim, porque no início a gente começou, mas com o Flipgrid chegou, ele é muito mais fluido, sabe, então eles começaram a fazer pelo Flipgrid mais do que pelo Soundtrap. Bom, assim, basicamente é esse o funcionamento, assim, a gente traça um plano de ensaio com tempo, né, tempo definido do que a gente vai ensaiar e qual a plataforma vai utilizar, mas não tem um padrão, assim, cada época e cada música a gente tem uma especificidade com ela. Todo o conteúdo é colocado nessa Classroom, que a gente entendeu que ali é um lugar mais organizado para isso, né, e também tem a aplicação para celular, enfim, algumas escolas estão até adotando essa sala de aula ali, e aí eles podem acessar toda vez o conteúdo do ensaio, até de ensaios passados, né, as músicas que estão de 2 anos atrás estão lá ainda, eles conseguem ver um histórico ali do que foi cantado, e então é ali que a gente faz essa comunicação mais forte com eles. Muito bom, muito bom. Próxima pergunta. Deixa eu olhar aqui. O Roque Silva está só comentando aqui, né? Estou aqui para aprender, não tenho experiência com coral, comecei estudando agora e já estou fascinado. Sou músico e vou montar um projeto social aqui na minha cidade com aulas de música e canto coral em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tá vendo? Você já está inspirando, Eric. Aí. Que bom, gente, poxa. Mari Zeg, de Curitiba, diz que deu vontade de fazer um curso 100% prático com você sobre as plataformas. Olha aí, ó. Já começa a montar, né? Pois é. Eu também vou fazer. Que bom, gente. A Naide tem uma questão. Quer abrir o microfone, a Naide? Tudo bom? Bem.
Oi, Ana, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Parabéns, Eric e Thaís, por esse trabalho belíssimo que vocês têm realizado. Eu imagino que vocês têm uma equipe muito unida, né, além de muito preparada tecnicamente, porque para fazer um trabalho assim de uma grande repercussão, tem que ter muita gente de garra, né? E muita gente voltada com, digamos assim, um propósito até pessoal também, né? E a gente percebe pela fala de vocês esse envolvimento tão belo que resulta em tudo isso que a gente tem podido ouvir. Você tinha colocado, Eric, que o trabalho ele tem tanto um aporte do poder público, quanto também de empresas privadas, né, da Gerdau e da Vale, né? E aí a minha pergunta consiste nessa questão do poder público. Quando há mudanças, né, devido às eleições, vocês sofrem algum tipo, digamos assim, de interferência, né? Como é que o projeto caminha nessas oscilações que, infelizmente, a gente às vezes fica com uma certa, digamos assim, existe uma certa repercussão, né, do que existe fora dos muros, né, da própria instituição. Então, eu queria saber como é que vocês se colocam nessas situações. Muito obrigada desde já. Ô, Nádia, muito obrigado você, por, assim, com tão pouco tempo, conhecer, assim, falar do projeto, assim, com tanta sensibilidade, assim, desse amor que a gente tem mesmo por esse projeto. Especificamente sobre a questão com o poder público municipal, vamos assim, por escadas, né, assim, o grupo já, por ter alcançado já esse patamar de patrimônio material, ele e por estar, assim, já politicamente participando dos conselhos, de esferas do poder público que são atemporais, assim, digamos, né, que independem de governos, né, a gente sempre conseguiu ter, alguns momentos a maré está cheia, outros está baixa, mas a gente sempre conseguiu uma boa relação, sabe? A primeira postura que a gente tem é uma postura, assim, praticamente apolítica, digamos assim, né? Nós não nos associamos a nenhum partido, assim, inclusive nós e a maior parte das pessoas, até inclusive que trabalham dentro da instituição. Então, isso permite com que a gente também tenha um trânsito bom, sabe, assim. E é uma instituição forte, né, a gente foi ganhando força no decorrer dos anos, assim, com relação ao prestígio dentro da cidade. Hoje, assim, muita gente fala que, né, assim, a gente tem o prazer de dizer que muita gente fala, meu filho foi canarinho, meu filho foi, sabe, virou um certo predicado. Então, a gente tem conseguido vencer essas diversidades. Mas a gente não tem, assim, somos nós, assim, eu vivo frequentando mais cursos de gestão cultural do que propriamente de regência, de música, para poder conseguir manter o projeto. Então, a gente está sempre se deparando com escrita de editais, pleiteia todos os recursos possíveis, assim, tudo que fica de olho em tudo que está aparecendo, né, para conseguir manter essas empresas privadas que estão dentro do município. Algumas têm participação, assim, expressiva, tem algumas que se der as costas para a gente, nós vamos ficar, assim, nós vamos voltar, assim, 10 passos para trás, né, que essa estrutura foi crescendo, fruto também desses recursos que foram surgindo, né, foi possibilitando ter mais pessoas participando. Então, a gente sempre também está muito de olho nos editais que elas fazem, concorrendo e executando muito bem as contrapartidas que são necessárias, enfim, em fazendo uma boa relação com as empresas. Mas sempre, a mudança política sempre nos deixa instáveis, assim, realmente a gente tem que estar sempre se preparando, assim, para o que vem, mas o que a gente tem feito é isso, assim, de ter várias fontes de fomento, sabe? Não apenas
a pública ou a própria privada, essa questão com os doadores, até os doadores que não doam necessariamente recursos, né, financeiros, mas doam trabalho, isso faz a gente também ficar com uma condição boa, né, de sobrevida, né, de sustentabilidade, né. Enfim, o quadro nosso de professores, muitas pessoas são ligadas com o projeto desde criança, então, assim, a gente tem uma dinâmica de trabalho diferente, assim, né, então nós não somos, né, ali a gente trabalha, a gente tem os nossos recursos que a gente recebe, mas muitos, né, trabalham em outros lugares para conseguir se manter, então, é sempre um desafio, mas é um desafio muito prazeroso, porque nós crescemos nele, e assim, a gente viu que ele proporcionou para a gente onde a gente está, e a gente tem quase que esse compromisso, né, de vida, de poder proporcionar para mais pessoas essa continuidade do projeto, e ficar de olho em tudo que tem de recurso e de possibilidades. Maravilha. Antes da pergunta da Naide, tinha uma questão do Douglas, mas ele fez a pergunta, mas você já tinha respondido junto com a questão anterior, né, com relação à questão da vulnerabilidade social, né, se a escola podia disponibilizar o equipamento, né, e ele também cumprimenta. Parabéns pelo lindo projeto, cultura e comunidade unidos da melhor forma possível. Então, eu vou, como já foi respondida a questão dele, vou colocar mais uma questão da Luzia Antoniol, né, perguntando se vocês fizeram um tutorial para os coralistas. Ah, sim, muitos, né, inclusive em vídeo. A gente tem tutoriais muito, e até assim, dentro da linguagem deles, assim, coisas que a gente procurou fazer que fossem divertidas. Então, a própria professora de teatro tem um vídeo que ela começa a tentar gravar no celular, e aí, pum, o celular dá uma apita assim, pum, como se ele estragasse, né? E aí, a partir dali, vai ensinando para eles como é que, bom, vocês têm para fazer, para mandar os vídeos, vocês fazem dessa forma. E também, tanto esse em vídeo, quanto também tutoriais escritos também, que a gente coloca como passo a passo, assim, também. E é tudo muito assim, a gente ensaia para o que tem que ser feito, assim, quase que um ensaio para aprender, muito ensaio é para aprender a mexer nessas ferramentas, né? Por exemplo, eu vinha dizendo sobre o caso do MuseScore, então a gente entrou, aprendeu a baixar o MuseScore, sabe? E aí cada um foi conferindo no de cada um, né? A mesma coisa com a Classroom, com a Google Sala de Aula, quando eles instalam, a gente, então tá bom, conseguiu instalar, agora coloca um oi lá, aí a gente fica esperando ver se o oi vai chegar, oi, aí quando o oi chega, então tá bom, então você já ganhou o certificado de que aprendeu a fazer alguma interação ali. Então tudo isso antes de, pelo menos dentro do possível, né, assim, a gente sabe que são muitos alunos, mas assim, e eles também são muito espertos, assim, a gente fica impressionado, e aprendem uns com os outros. Talvez a gente vive produzindo tutoriais e querendo trazer uma linguagem mais próxima dessas ecologias deles, como eu disse ali, né? Mas eles mesmos têm uma dinâmica de grupo que se organizam para fazer. Mas disponibilizamos, sim. Inclusive, se precisar de alguma, assim, né, que a gente tiver, pode falar. Sim, coisas simples, mas a gente tem aqui. Será um prazer compartilhar com vocês. A gente vai organizar esse curso aí, viu? Tá bom. Falar com o meu colega Luiz Gustavo Laureano, que é mais empresário, para ver como é que a gente organiza, mas a gente pode fazer sim. Acho que é bem interessante, né? E muita gente precisa, né? A gente precisa dessas informações. Seria muito bom mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Débora está comentando aqui. Precisamos de uma semana inteira de aula com o Eric. Oi, que bom. Tem mais um comentário, né, falando... Cadê? E também gostaria de saber um pouco mais sobre a aula de técnica vocal da Thaís. Espera que agora eu perdi aqui. Só um minutinho. Passando o link aqui.
aqui. Aqui, a Mari Zeg está também curiosa para conhecer o trabalho da Thaís com a técnica vocal. Então, se a Thaís quiser comentar mais um pouquinho sobre a técnica vocal nos ensaios. Bom, vou falar do momento da pandemia agora, que eu acho que é um momento que está todo mundo vivendo. E foi um momento de, a cada semana, trazer uma novidade, assim. Eu e o Eric, a gente conversa muito, a gente troca muito, e troca muito com os meninos também, né, assim. E a gente vê que coisas novas atraem, né? Então, a gente tem feito ciclos, assim, de trabalho com a técnica vocal. No primeiro ciclo, eu usei muito objetos que foram sensibilizadores, cachecol, copo, coisas simples que eles tinham em casa, sabe? Canudo, papel, enfim, coisas simples que foram sendo incorporadas nos exercícios, cada exercício com uma finalidade, né, claro, mas e deram muitos resultados, assim, porque uma das nossas preocupações era eles estarem longe da gente, e eu, sobretudo como professora, eu gosto de tocar no aluno, eu gosto de ouvir pertinho, eu gosto de sentir, e aí aquilo eu já não tinha mais, né? Já não tinha mais os meninos na mão. Então, essa autonomia que eu falei agora há pouco, né? Veio muito, esses objetos sensibilizadores vieram muito para isso também, sabe? Então, no primeiro ciclo eu trabalhei com isso, no segundo ciclo a gente trabalhou mais com a interação deles com a câmera, né? Assim, muitos tinham vergonha mesmo até de se olhar, né? Então, nós trabalhamos a técnica vocal em função disso também, em função dessa facilidade do quadradinho que a gente tem, de se aceitar, de aceitar a sua voz, de aceitar o seu físico, né? Assim, do que você está vendo. Trabalhamos. O que eu desenvolvi com esses materiais? Peraí que eu já respondo. E com isso também nós trabalhamos a soltura deles do próprio microfone, assim, sabe? Então a gente fazia canções musicalizadores que geravam integração entre eles, onde cada um cantava o finalzinho da frase com uma ação que era para todo mundo fazer, e aquilo foi ficando divertido, e a cada semana a gente ia trazendo mais coisas. E agora a gente está entrando num novo ciclo, que eu já estou testando outras coisas, e não vou falar ainda, porque eu não sei se vai dar certo, mas é isso, assim, inovação mesmo, a cada dia. O que eu usei, né? Muitas vezes a gente fala com o aluno assim, faz piano, e o aluno não sabe fazer o piano, né, por exemplo. E ele tenta e não consegue. Então, de repente, quando você materializa esse piano, se você usa um objeto que consegue te dar a dimensão de para onde o som vai quando o som fica piano, sabe? Qual é o caminho que o som tem que fazer para chegar no piano, por exemplo? Ou uma coisa muito comum, e todo mundo fala assim, tá faltando apoio, apoia, né? E às vezes o aluno, muitos que chegaram, inclusive no coro, começaram, tipo, na semana que entrou na pandemia, então, tipo, como explicar isso para o aluno, né? A gente parte muito disso, de que eles precisam sentir, internalizar realmente o que é, antes mesmo de eu falar o que é. Eu não preciso falar assim, o apoio, você vai fazer uma pressão para baixo, para cima, para todos os lados. Eu não preciso falar isso, eu posso dar ele um objeto e durante o exercício falar, olha, com esse objeto você vai fazer tal movimento. Por exemplo, o cachecol tem 1 milhão de formas de você usar ele, que eu gosto muito, né? Por exemplo, você pega ele, coloca o pé em cima e puxa com as duas mãos, você tem a sensação do apoio perfeito, para baixo, para cima, para um lado, para o outro, a musculatura, tanto o oblíquo
quanto transverso abdominal, tudo trabalhando com os intercostais, com um simples movimento de puxar um cachecol. Então, tipo assim, e aí na hora é muito incrível, porque eles começam a ver, ó, o som mudou, e ó, mexeu mais aqui. E aí eu falo, então, tá vendo? Isso é o seu apoio, sem precisar ficar explicando exatamente o que que é. E depois aí sim, eu vou falar o que é, como a gente usa, para que serve. Mas basicamente é isso. Antes da pandemia, eu trabalhava muito, e não deixei ainda de trabalhar, mas trabalhava muito com algumas técnicas corporais, como a técnica Alexander, o Tai Chi Chuan e a bioenergética, que fizeram parte do meu projeto de doutorado, onde eu criei práticas que eu chamo de músicas corporais, porque são exatamente os exercícios vocais, né? Assim, vocaliza, exercícios com sílabas, palavras, enfim, associados a esses movimentos, embasados nessas técnicas. Por que eu falo embasados? Eu adaptei eles para essas sensações do canto. Então, tem para percepção do apoio, tem para percepção da dinâmica, tem para percepção da respiração, até assim de coisas, de mínimas coisinhas que às vezes a gente passa despercebido, né? Assim, todo mundo pensa na sustentação da frase, né, no tempo máximo de fonação do aluno, naquela coisa toda, mas às vezes a gente esquece do primordial, assim, que é a entrada do ar, né, assim, da inspiração. Então tem prática para isso tudo. Eu sintetizei ela em 8 práticas na tese, assim, e tenho desenvolvido. A cada teste que eu faço com os meninos, eu colho depoimentos deles, assim, o que eles acharam, se funcionou, se não funcionou. O que não funcionou, eu vou readaptando até ficar do jeitinho que todo mundo, ou mais de 90%, cheguem naquela resultante que eu espero com o exercício. E é assim que eu tenho trabalhado. Eu espero ter respondido. Muito bom. Já tem mais gente querendo fazer curso com a Thaís. Então, o Eric e a Thaís vão fazer um curso compartilhado, né? Para a gente poder aprender mais, né? Ui, Muito que bom. Acho que nós não temos mais perguntas, mas a gente tem o Tiago, que disse que quer dar um depoimento. Tiago Ferreira. Vocês estão me ouvindo? Tudo Sim, bem, gente? tudo bem. Estão me ouvindo bem? É porque eu sou daqui de Itabirito, eu sou músico de formação, estou na 2ª graduação agora. Eu não sou dos canarinhos, não trabalho com eles, mas eu os conheço de perto, então eu queria falar. Porque nesse mundo que a gente está vivendo de mídia, de marketing, a gente está acostumado a ver muita coisa bonita online, né? A gente às vezes fica encantado assim com um monte de coisa. Mas assim, é muito mais do que eles falaram aí, é muito mais do que eles mostraram. O Eric é muito modesto. E assim, vendo de perto, é muito impressionante. É muito impressionante. Eu sou fã do trabalho deles, da equipe inteira. Eu tô aqui porque eu vi o Eric divulgando, eu vim ver, vou assistir os outros encontros, né? Mas tudo que o Eric faz, eu tô atrás, porque assim, realmente, eu vi alguém falando aí, eu preciso de uma semana de aula com o Eric, eu preciso de uma vida de aula com o Eric, porque realmente é tudo isso aí e mais um pouco, tá? O pessoal fala que santo de casa não faz milagre, mas aqui tem milagre à torta e à direita. Tá? Só tô aqui para recomendar mesmo. Se o Eric e a Thaís forem dar curso, eu recomendo e eu também quero fazer. Só para falar isso. Obrigado. Obrigada, Thiago. Super importante, né, a gente também ter esses depoimentos, assim, né, de quem está mais de perto, porque é o que eu falei, a gente está de longe, né, a gente conhece, às vezes, um pouco do que você mostra lá num congresso, né, um pouco da tese, mas você ter a pessoa ali contando, né, sobre o trabalho, e com essa paixão toda, né, com essa empolgação, né, quando a gente fala daquilo que a gente tem paixão em fazer, né, a gente acaba também contagiando as outras pessoas, né? Acaba atraindo mais interesse. A Edna quer falar, então pode abrir o microfone, Edna. Para variar, eu tenho que falar alguma coisa, né? Eric, por favor, nós somos aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, coloque no seu próximo roteiro Mato Grosso do Sul agora, tá? Por gentileza. É isso. Obrigada. Obrigado. Nossa, vai ser um prazer, não?
Estou muito assim, esperançosa, né, de que o ano que vem a gente vai voltar a poder se encontrar, né, e a gente vai fazer esses encontros agora, né, muito mais intensos, né, agora a gente aprofundou, né, os relacionamentos com os outros regentes, a conhecendo mais, né, do trabalho de cada um, então acho que a gente vai poder somar muita coisa, né. Maris também está dizendo que quer ouvir os canarinhos de perto. Muito bom, muito bom. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Quer fazer alguma pergunta? Luzia Antoniel disse que também já ouviu os canarinhos ao vivo. Não temos mais? Muito bom. E então a Thaís está devendo agora para a gente colocar a tese dela lá no nosso drive, né? Pode deixar que hoje mesmo eu coloco. Isso. Eu não sei, Eric, se eu coloquei material seu lá também. Aquele dia você até me falou que tinha, né, pelo Scholar Google, eu nem sabia, também aprendi isso com o Eric, né, que pelo Scholar Google a gente pode ter uma página, né, dentro do Scholar Google, porque eu sempre uso o Scholar Google para pesquisar artigos, né, por palavras-chave, mas eu não sabia que dá para a gente ter também uma página lá, né, e colocar as nossas referências. Tem o Academia, né, coloco sempre as coisas na Academia, mas do Scholar Google não conhecia, e eu não me lembro se eu puxei alguma coisa de lá para colocar na página, mas vou pedir para você dar uma olhadinha, né, e colocar, porque com Simuce também a minha cabeça, né, começou a girar muito mais rápido, né, do que o normal, e, né, foi muito aprendizado também. Mas, Eric, então, super obrigada. Thaís, Meire está perguntando se a Thaís tem algum canal no YouTube. Estava tentando responder ela aqui. Meire, eu não tenho um canal específico no YouTube, mas eu uso o meu Instagram totalmente profissional, que eu vou deixar aqui o meu @, que é Thaís_Simões_soprano. Inclusive tem um programinha lá que eu dou várias dicas de técnica vocal, que chama CPC, que é o Cantar pra Caramba. E eu estou sempre postando coisas relacionadas realmente à preparação vocal e à vida do cantor, enfim. Eu uso o Instagram basicamente só para isso. Então, pode ficar à vontade também para me chamar lá e perguntar coisas. Eu estou sempre disponível aí para ajudar quem precisar, se eu puder. Se tem também, né, aquela conversa sobre saúde vocal que a gente fez no Instagram, né? Eu tive uma série de lives, né, 15 lives pelo Instagram, chamada Conversa sobre Saúde Vocal. E a Thaís foi uma das entrevistadas, então ela explora um pouco mais essa questão das técnicas, né, de Alexander, né, da bioenergética. Ela falou assim com um pouco mais de detalhamento, né? Então também todas as conversas sobre saúde vocal estão lá no meu canal Ana Lúcia Gaborim do YouTube. Então vocês também podem procurar lá o programa da Thaís, né, com a entrevista dela. E tem bastante conteúdo sobre saúde vocal, né? Entrevistei professores de canto, cantores, né, profissionais, cantores líricos, cantores de belting, cantores populares, né? Então foi uma abordagem bastante interessante também. E isso aí está tudo disponível lá. Bom, gente, então agradeço a presença de todos vocês. Na próxima semana, a gente vai ter a presença da Deise Fragoso, né? Dia 28 de outubro. E ela vai também contar um pouco da pesquisa dela. Ela tem uma pesquisa sobre música indígena. E ela vai abordar mais especificamente a questão do canto coral na educação musical. Então, estão todos convidados para a próxima semana. E então eu vou passar a palavra para o Eric fazer as considerações finais. E a Thaís também. Olha, primeiramente, obrigado, Ana, pela oportunidade, viu? Fiquei muito feliz de vir falar para vocês, muito apreensivo, porque é sempre um desafio falar para muita gente, assim, e tentar apresentar um pouco do que a gente faz.
E deixar esse agradecimento especial para vocês que ficaram aqui, que deram essas palavras de incentivo, para a Edna, dizer que da mesma forma a gente está com as portas abertas em Itabirito, ficaríamos muito felizes de ver mais pessoas podendo conhecer o nosso espaço lá também. A gente vai muito ver as coisas que acontecem em São Paulo, no Rio, enfim, em vários lugares, e para nós seria uma alegria imensa também pessoas de todos os estados poderem nos visitar lá, enfim, ficar lá com a gente, poder conhecer o nosso projeto. E obrigado mesmo pela oportunidade, deixar meus contatos à disposição de vocês, né, com a Ana, e, enfim, o que vocês precisarem, vai ser um prazer a gente estreitar esse laço aí, tá bom? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Thaís? Bom, eu entrei aqui de bicuda, né? Mas agradeço demais também a oportunidade. Está saindo com compromisso. Ó, gente, para quem não sabe, a Thaís é esposa do Eric. A gente agora tá só... Então, assim, né, em Portugal, né? Um em Portugal, outro no Brasil, mas estamos juntos sempre, trabalhando juntos, e é meu marido mesmo. Mas eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu acho o trabalho que o Eric faz fantástico, não porque ele é meu marido, mas porque eu vejo os benefícios que vêm sendo trazidos para o coro, e isso é fantástico mesmo. Eu falo que a gente tem uma equipe muito grande, mas liderada por uma pessoa muito forte, porque eu acho que se não fosse ele, ninguém estaria, da nossa equipe, estaria realmente trabalhando como estamos. Então, muito obrigada mesmo a oportunidade da gente poder falar. Eu vi uma pergunta ali, quando que o Eric termina o doutorado? Ano que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. E é isso, também estou sempre à disposição. Agradeço a Ana e as portas que ela sempre abre para nós. E deixei meu contato aqui para vocês. Obrigada. Boa noite. Obrigada, gente. Vou encerrar por aqui, então, e aguardo vocês na próxima semana. Boa noite a todos. Obrigado.